Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 136 da prova do Enem 2018. Vamos lá? A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, em que I varia de 1 a 5 e J também varia de 1 a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I igual a zero, uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Essa é a matriz obtida para essa análise. Então a gente tem aqui uma matriz 5 por 5, né? 5 linhas por 5 colunas. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, e aí a gente tem aqui as opções de A e. A gente tem então 5 bancos, né, criativamente chamados de banco 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente vai analisar aí as transferências feitas por meio de TED, de um banco para o outro, porque todos os meses as pessoas fazem transferências, né? Por exemplo, eu tenho uma conta aí no Banco da Caixa e vou transferir para o banco e vou transferir para uma conta aí no Banco do Brasil, por exemplo. Eu vou ter que fazer um TED, que é uma transferência de um banco para o outro. Então é isso que ele está falando aqui. A gente tem 5 bancos e aí são feitas transferências. As pessoas transferem do banco 1 para o 4, do 2 para o 3, do 2 para o 1. Então é feito transferências aí entre esses bancos. E a gente vai medir aí para ver qual foi o banco que transferiu aí a maior quantia. Então quando você somar aí as transferências que foram feitas entre todos eles, você vai ver quem transferiu mais dinheiro, e é isso que a gente vai querer medir. Então, para fazer essa conta aí, para contabilizar isso, ele usou uma matriz. Então, quando a gente usa a matriz, a gente pode fazer essa representação aqui, né? Dizer que a matriz, ela é um conjunto de azinhos desse daqui, né? Com índices I e J. O que são esses índices I e J? O I, ele significa qual é a linha que esse componente aqui da matriz está. E o J significa qual a coluna. Então, ele falou aqui pra gente que o I varia de 1 a 5, ou seja, a matriz ela tem 5 linhas, e o J também varia de 1 a 5. Então, essa matriz ela também vai ter 5 colunas, já que o I indica a linha e o J indica a coluna. Então, dentro de uma matriz, a gente tem vários elementos azinhos desses daqui. Se você tem, por exemplo, o elemento A1, 2, isso quer dizer que ele está na linha 1 e na coluna 2. Se você tem agora, diferente disso daqui, o elemento A21, isso daqui já quer dizer que ele está na linha 2 e na coluna 1. Ao contrário desse daqui, né, que estava na linha 1 e na coluna 2. Então, a gente tem que ficar atento a isso daqui, para a gente conseguir interpretar lá dentro da matriz. Então, mas como ele diz pra gente que essa é uma matriz, né, especial, que é uma matriz que ele está usando para medir as transferências de um banco para o outro, né, o TED, esse I e J vão significar mais do que só a linha e a coluna. Ele fala pra gente que o I, ele significa o banco da onde o dinheiro está saindo. Então, se o I for igual a 1, quer dizer que o dinheiro está saindo do banco 1. Se o I for igual a 3, quer dizer que o dinheiro está saindo do banco 3. Já o J, ele significa para onde o dinheiro está indo. Então, se o J for igual a 5, significa que o dinheiro está saindo de algum dos outros bancos e chegando aqui no banco 5. Nesse nosso exemplo aqui, que a gente tem o A1, 2. Isso significa que o dinheiro está saindo aqui do banco 1 e indo para o banco 2. Já aqui, o dinheiro estaria fazendo o caminho contrário, né? Ele estaria saindo do banco 2 e indo para o banco 1. E o valor que vai estar escrito nesse A aqui, ele representa o total da operação em milhão de reais. Então, se você tiver aqui, por exemplo, 5, 2, 1, ou seja, se eu tiver um 5 lá na segunda linha
na primeira coluna da minha matriz, significa que eu tenho 5 milhões saindo do banco 2 e indo para o banco 1. Da mesma forma, se eu tivesse lá um 3, 5, 2, na posição 5, 2, né? Ou seja, linha 5 e coluna 2, isso significaria que eu teria 3 milhões saindo do banco 5 e indo para o banco 2. Beleza? É com isso, então, que a gente vai conseguir interpretar agora a matriz que ele deu lá montado pra gente. Bom, essa é a nossa matriz, então, e cada número desse daqui representa o valor em milhão de reais que está saindo aí de um banco indo para o outro. Como a gente viu lá, cada número desse é um azinho daqueles. Então, a gente poderia reescrever até essa matriz aqui para a gente não ficar perdido e saber quanto que é, da onde que está saindo e para onde que está indo. Por exemplo, aqui esse número 0 seria o valor que estaria saindo do banco 1 para ele mesmo. Até mesmo por isso que está 0, né? Porque o TED, ele só conta o dinheiro que está saindo de um banco para ir para um banco diferente. Se a gente está dentro do mesmo banco, ele vai ser 0, que não existe TED. Então, quando eu tenho aqui na linha 1, coluna 1, então eu tenho o A1. Agora, na linha 1, coluna 2, eu vou ter o A1, 2. Aqui do lado eu vou ter o A1, 3, A1, 4 e A1, 5. Então, você tá vendo aqui que eu tô variando, né? O I e o J. Então, na linha 1, todos os Is são iguais a 1. Aí eu só vou variando o J, né? 1, 2, 3, 4, 5. Já aqui na linha 2, o meu I agora vai ser igual a 2, porque eu tô na segunda. E a minha coluna é 1 aqui, então vai ser A2, 1. Aqui vai ser A2, 2, linha 2, coluna 2. A2, 3, A2, 4, A2, 5. E eu vou fazer isso para todos eles aqui. Então, linha 3, A3, como tá aqui na primeira coluna, 3, 1. A3, 2, A3, 3, A3, 4 e A3, 5. Indo agora aqui para a quarta linha, eu vou ter o A4, 1, A4, 2, A4, 3, A4, 4 e A4, 5. Agora, última linha, vai ser o A5, 1 na primeira coluna, A5, 2 na segunda coluna, A5, 3 na terceira coluna, A5, 4 na quarta coluna e A5, 5 na quinta coluna. Então, aqui eu reescrevi a minha matriz segundo os As, né? Para eu poder colocar aqui o I e o J de cada um deles, para eu poder fazer a correlação aqui agora. Bom, uma vez que eu tenho todas essas informações aqui, que eu consigo ler agora e entender, como que eu faço para saber qual foi o banco que transferiu mais dinheiro? Então, eu quero saber qual foi o banco da onde saiu mais dinheiro. Então, se você observar aqui, na primeira linha, todo mundo tem o I igual a 1. E quando eu tenho o primeiro número igual a 1, quer dizer que o dinheiro está saindo do banco 1. E na quinta, todo mundo aqui com o I igual a 5, quer dizer que o dinheiro está saindo do banco 5. Agora já está bem claro, já deu para entender aqui, né, da onde o dinheiro sai e para onde ele vai. Então, nesse A1, como eu falei, é o banco 1 transferindo dinheiro para o banco 1. Então, é 0, porque não tem TED aí. Agora, aqui eu já tenho o banco 1 transferindo dinheiro para o banco 2. Isso daqui já é TED. E se você olha aqui, ó, o A12, ele vale 2 milhões. Então, eu sei que o banco 1 transferiu aí 2 milhões para o banco 2. Aqui, transferência de 1 para o 3 deu 0, né? Então, o banco 1 transferiu 0 para o 3. E aqui, 2 é o A14, ou seja, o banco 1 transferiu 2 milhões para o banco 4. E aqui, novamente, 1, 2 no A15, ou seja, o banco 1 transferiu 2 milhões para o banco 5. Então, se você perceber aqui, para saber quanto que um banco transferiu, é só você somar aqui todos os valores da linha referente a esse banco. Então, a primeira linha é referente ao banco 1. Então, se você somar, você vai ver todo o dinheiro que saiu do banco 1 para os outros bancos. A segunda linha, ela é referente ao banco 2, ó, tá vendo? Tem sempre o 2 aqui.
Então, aqui tudo é dinheiro que está saindo do banco 2 para os outros bancos. A terceira linha, a mesma coisa, dinheiro que está saindo do banco 3 para os outros bancos. A quarta linha, só dinheiro que está saindo do banco 4 para os outros bancos. E a quinta linha, só dinheiro que está saindo aí do banco 5 para os outros bancos. Então, para saber quanto que um banco transferiu para todos os outros, é só eu somar todos os elementos aí dessa linha. Se você perceber aqui, sempre que a gente tem o I igual ao J, vai dar zero, né? Porque não tem TED, não tem como um banco transferir para ele mesmo e cobrar TED. Então, o elemento A11 é zero, o elemento A22 é zero, o elemento A33 é zero, o elemento A44 é zero, e o elemento A55 também é zero. E isso justamente porque não existe TED de um banco para ele mesmo. Agora, voltando lá, para a gente saber, né, quanto que saiu aí de cada banco para ver quem transferiu mais dinheiro, a gente simplesmente vai somar, né, os valores que estão aí em cada linha. Então, o banco 1 transferiu 2 mais 2 mais 2, né, porque ele transferiu aqui 2 milhões para o banco 2, aqui mais 2 milhões para o banco 4, né, de 1 para 4, e mais 2 milhões para o banco 5. Então, ele transferiu aí um total de 6 milhões. Já o banco 2 transferiu aí 0 para o banco 1, 0 para o banco 2, 2 para o banco 3, né? Então, vou somar aqui o 2, mais 1 para o banco 4, esse A24 aqui, e mais 0 aí para o banco 5. Então, somando tudo aqui, ele transferiu um total de 3 milhões. Já o banco 3 transferiu aí 1 milhão para o banco 1, então vou somar aqui 1, 2 milhões para o banco 2, 0 para ele mesmo, né? Mais 1 milhão aí para o banco 4, né? Esse A34 aqui. Mais 1 milhão para o banco 4 e mais 1 milhão para o banco 5, que é esse A35 aí. Somando tudo, então, vai dar 2, 3, 4, 5. Então, 5 milhões aí transferidos. Já o banco 4, ele transferiu 0 para o banco 1, né? Esse A41 aqui. Transferiu 2 milhões para o banco 2, mais 2 milhões para o banco 3, mais 0, que é dele para ele mesmo, né? Que seria o A44, mais 0, que é o A45 aí para o banco 5. Então, no total aí, ele transferiu 4 milhões. Agora, o quinto e último banco transferiu aí 3 milhões para o banco 1, mais 0 aqui para o banco 2, né? Mais 1 milhão para o banco 3, mais 1 milhão para o banco 4. E mais esse 0 que é dele para ele mesmo, né? Que é o A55. Então, somando tudo aqui, deu 5 milhões. Então, aqui a gente consegue ver que o banco que mais transferiu dinheiro aí foi o banco 1, que transferiu aí 6 milhões. Sendo assim, a gente consegue então marcar o nosso gabarito, alternativa letra A. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!